Na semana passada, a máfia casariana adoradora de Satanás cometeu um erro de cálculo fatal, quando chantageou o presidente americano Trump para se tornar seu zumbi escravo. Concordam fontes do Pentágono e outras. Os satanistas publicaram vídeos de bebês envenenados com ópio sendo assassinados por médicos e usaram isso como uma desculpa para Trump ordenar um ataque ilegal de mísseis contra a Síria. No entanto, a verdadeira razão pela qual Trump ordenou este ataque ilegal foi pelo fato de estar sendo chantageado pelos satanistas com um vídeo em posse deles, assassinando uma menina de 12 anos, chamada Marie, dizem fontes do Pentágono e da CIA. Fontes do Pentágono dizem que o ataque contra a Síria foi feito com um aviso prévio aos militares russos por danos mínimos, para criar oposição e protestos em massa em todo o país para derrubar o manipulador casariano, satanista, de Trump, Jared Kushner e expurgo dos neocons. No caso de quem achar difícil acreditar que Kushner é um satanista, pergunte por que ele comprou o prédio 666 na Quinta Avenida que abrigava uma empresa chamada Lucent Technology, que estava desenvolvendo microchips para serem implantados em pessoas, ou seja, a marca da besta. Kushner é agora um alvo oficial e não se espera que permaneça por muito tempo neste planeta, dizem fontes da CIA e agências. Em qualquer caso, outra razão importante pela qual a desesperada cabala casariana planejou e lançou o ataque contra a Síria, foi decorrente do fato da Rússia ter vencido a guerra energética, quando a União Europeia abandonou sua oposição ao gasoduto Nord Stream 2 para a Alemanha, dizem as fontes do Pentágono. A outra coisa a notar sobre o ataque à Síria é que foi programado para ajudar o exército mercenário satânico casariano Daesh, para tentar retomar o templo de Baal, Molech, Set, Satã, em Palmira. Esta tentativa falhou. Agora que Trump foi transformado num zumbi satanista, o general satanista Davi Petraeus assumiu o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, disseram as fontes do Pentágono. Seu desajeitado, H.R. McMaster, agora é o Conselheiro de Segurança Nacional de Trump e está planejando enviar 150 mil soldados do ZEUA para invadir a Síria, dizem as fontes. Isso não está de acordo com os chefes de Estado-Maior Conjunto que, assim poderão ficar mais agitados. Continuam as fontes. Escusado será dizer que o envio de 150 mil soldados americanos para a Síria iniciaria a Terceira Guerra Mundial, levando à morte de 90% da humanidade e à destruição do hemisfério norte. Por isso, gente, isso não vai acontecer. Os israelenses, também, estão de alguma forma se iludindo de que a Força Aérea do ZEUA vai construir uma gigantesca base aérea na Síria, agora que as operações de contrabando de heroínas satanistas na base aérea de Incirlink, na Turquia, foram encerradas. O que estamos testemunhando é uma batalha desesperada da ofensiva de ataques com bombas pelos satanistas que ocupam o governo de Israel. O Hezbollah, a Síria e o Irã podem ser fortemente rearmados pela Rússia para a retomada das colinas do Golã, uma vez que linhas vermelhas foram cruzadas com os tomahawks e ataques de homens-bombas contra a igreja copta, no domingo de Palma, dizem fontes do Pentágono. O Egito, a Jordânia, a Síria, a Turquia, o Irã, o Iraque, o Líbano estão se unindo à Rússia e aos militares dos Estados Unidos, para forçar os israelenses, os sauditas e seus exércitos mercenários a pararem suas infindáveis e intermináveis guerrilhas. Apesar dos fogos de artifício no Oriente Médio, no entanto, uma ação decisiva está, agora, acontecendo no Japão e Coreia do Norte, concordam fontes da CIA, FSB, inteligência militar japonesa e outras fontes. A decisão do escravo satânico, Donald Trump, de ordenar um grupo com porta-aviões à Coreia do Norte, estaria ligada às suas ordens para um ataque contra a Coreia do Norte, que ocorreria no dia 27 de abril, de acordo com a inteligência militar japonesa. Na semana passada, quando Xi Jinping visitou os Estados Unidos, Trump lhe perguntou por que a China não reprimiu a Coreia do Norte. Xi explicou que a Coreia do Norte e o norte da China estavam sob o controle de um grupo militar que ele não tinha capacidade de influenciar, disseram fontes de inteligência militar japonesas. Por sua vez, fontes do Pentágono dizem que Xi evitou a Casa Branca e as armadilhas de uma visita de Estado, porque Trump não poderá durar muito tempo com a chantagem a que está submetido para servir a Israel. É por isso que Trump teve um chilique e ordenou o envio de um grupo com porta-aviões para a Coreia, como um aviso para a China e Coreia do Norte. Não importa o que aconteça, Trump não será autorizado a travar a guerra, prometem as fontes do Pentágono. A verdadeira razão para o desejo de Trump atacar a Coreia do Norte tem a ver com o fato de que os casarianos estão prestes a perder o controle do Japão, sua principal fonte de dinheiro,
ganhando mais de 2 trilhões de dólares por ano. Agora que a droga e energia estão secando, dizem fontes da Sociedade Dragão Branco, SDB e outras. A razão é que a morte de Davi Rockefeller criou um poderoso vácuo no topo da estrutura de poder japonesa. A SDB e seus aliados identificaram o Japão como a chave para acabar permanentemente o poder da máfia casariana em todo o mundo. Embora existam cerca de 1 milhão de satanistas casarianos nos Estados Unidos, no Japão existem menos de 1.000 deles. Se a sede do CSIS, no Japão, perto da Torre de Tóquio, o Banco do Japão e o Prédio Prudential, em Akasaka, Tóquio forem ocupados, o controle casariano no Japão poderia ser finalizado, iria falir e, por sua vez, faria com que toda a sua grade de controle planetário viesse a ruir. De qualquer forma, podemos confirmar que o corretor de poder japonês, Ishiro Ozawa, agora, desistiu de sua afirmação de que ele é o novo chefe e que ele tem permissão de Henry Kissinger para unificar a Coreia do Norte e do Sul com o Japão e Malásia para formar um novo país administrado por ele. Agora, há um outro controlador do Japão, chamado pelo nome de Taka Oneshimoto, agindo nas redondezas e dizendo para todos que ele é quem está no comando. Na verdade, ele recebe suas ordens da Japan Foundation, dirigida por Ryohei Sasagawa. Sasagawa que, por sua vez, está sob ordens do CSIS e da loja maçônica P2, confirmaram fontes da P2. Na semana passada, a SDB tentou entrar em contato com o novo mestre maçom e o chefe do CSIS, Raul Picosa. Todavia, não recebeu nenhuma resposta para que pudéssemos ir bater diretamente em sua porta. Cosa sabe que, no caso se acontecer uma luta, ele e seus capangas serão superados em números, numa razão de 1000 por 1 e, assim, espero que se renda pacificamente. Por sua vez, os gnósticos Illuminati dizem que, se necessário, estão dispostos a destruir Roma, se isso for necessário para libertar a humanidade do controle satânico da máfia casariana. Num desenvolvimento relacionado, o protegido de Kissinger, K.T. McFarland, na semana passada, foi demitido do NSC dos Estados Unidos e enviado para Singapura como embaixador do ZEUA. Singapura é sede regional da CIA na Ásia e por isso McFarland pode estar tentando tomar posse do ouro asiático para seu mestre Kissinger. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o assalto à FRB continua, na medida em que o presidente do Fed de Richmond, G. Flacker, foi forçado a sair, no momento em que computadores e códigos para criar moedas fiduciárias foram aproveitados para lançar um reajuste monetário global, disseram fontes do Pentágono. A inteligência militar japonesa está dizendo que ocupar fisicamente o Federal Reserve Board dos Estados Unidos, o Banco do Japão e o Banco Central da União Europeia não teria sentido, a menos que Henry Kissinger fosse capturado e forçado a entregar os códigos mestres para a criação de dólares, euros e ienes. É por isso que um alerta foi emitido para a captura de Kissinger. Se ele for capturado e forçado a entregar os códigos, então 4 trilhões de dólares serão disponibilizados para financiar uma nova era. Membros da família real japonesa dizem que, embora um comitê da família real tenha tradicionalmente colocado seu selo em pedidos para criar dinheiro novo, eles sempre fizeram isso sob ordens de Kissinger, Rockefeller e a turba casariana. Eles ainda estão com muito medo de tomar medidas independentes, até que tenham a confirmação da captura de Kissinger, dizem as fontes da família real. Isso acontece porque Kissinger ordenou o assassinato de muitos primeiros ministros e políticos do pós-guerra, dizem eles. Na última vez, Kissinger foi reportado estar escondido numa base antártica e que as forças especiais estão a caminho para capturá-lo, a partir da data desta redação. Numa nota final, vamos explicar o que acontecerá uma vez que a SDB e seus aliados sejam vencedores da batalha pelo planeta Terra. Nosso grupo planeja anúncio de um jubileu onde um único registro de todas as dívidas, públicas e privadas. Redistribuição para os povos de todos os bens ilegalmente obtidos pela máfia casariana através de fraudes de bancos centrais fiat, de propriedade privada. Anistia a todos os prisioneiros não violentos, encarcerados por acusações de drogas. Nacionalização dos bancos centrais privados e colocá-los sob o controle do povo. Anúncio da paz mundial e reconstrução da arquitetura internacional para refletir com precisão a realidade demográfica e econômica mundial. Estabelecimento de uma agência de planejamento futuro para que, com os 4 trilhões em fundos liberados para os povos sejam usados de forma responsável e não inflacionária para transformar este planeta em um paraíso. Liberação de tecnologia proibida e início de um importante projeto, pesadamente financiado para acabar com a morte e as doenças, assim nos tornando imortais, caso seja o desejo de cada um.
Criação de um Comitê da Verdade e Reconciliação, criado para que as pessoas possam aprender a sua verdadeira história e que todos tenham a oportunidade de ter um recomeço puro e limpo. Colonização de outros planetas na galáxia e expansão para o universo. Início de uma era dourada.